Vetores. Para subtrair dois vetores, temos que entender o que é vetor oposto. Se tivermos um vetor v, o vetor oposto representado por menos v é obtido invertendo o sentido do vetor, mantendo a direção e o módulo iguais. Para subtrairmos dois vetores, basta realizar a soma de um com o oposto do outro. Veja aqui uma figura que mostra um exemplo de vetores opostos. Para entender a subtração, nós temos que primeiro conhecer o vetor oposto. O que é o vetor oposto? Se nós tivermos o vetor A, vamos supor que o módulo seja de 10 unidades. O vetor oposto ao A é o vetor menos A. Ele tem a mesma direção, o mesmo módulo, só que tem sentido oposto. Então a única coisa que muda é o sentido. Então esse aqui é o vetor menos A. Para subtrair dois vetores, nós vamos fazer a soma de um vetor com o oposto do outro. Como assim? Vamos imaginar que nós temos o vetor A, que é esse vetor aqui, de módulo 4 unidades, e eu quero subtraí-lo com o vetor B, que é esse vetor aqui, módulo 3 unidades. Então o que eu quero fazer agora é A menos B. Para fazer A menos B, nós vamos fazer o A mais o inverso do B. O inverso do B é esse vetor aqui. Esse é o vetor menos B. Então, para eu subtrair esse desse, na verdade eu tenho que somar esse com esse. E isso não é uma coisa tão difícil quanto parece, porque, como nós acabamos de ver, quando os dois vetores formam um ângulo de 90 graus, basta efetuar um Pitágoras. Então, nesse caso, o vetor C, que é A menos B, vai ter módulo de 5 unidades. Quando multiplicamos um número por um vetor, o que fazemos é aumentar ou diminuir o módulo do vetor. A direção do vetor permanecerá inalterada e o sentido mudará somente se o número for negativo. Quando a gente multiplica um vetor por um número, o que a gente faz, na verdade, é aumentar ou diminuir esse vetor. Então, imagine o vetor A e vamos imaginar que o módulo dele é de 2 unidades. Se eu fizer o produto 3A, eu estou aumentando esse vetor aqui, o módulo do vetor, estou multiplicando o módulo por 3. Então, o vetor 3A vai ter um módulo de 6. Esse aqui é o vetor 3A. O módulo dele é de 6 unidades. Se eu fizer menos 2A, quando eu multiplico por um número negativo, além de aumentar ou diminuir, ele vai mudar o sentido também. Então o vetor menos 2A é esse aqui. Outra operação importantíssima que o aluno deve saber é a decomposição de vetores. Decompor um vetor nada mais é do que escrevê-lo em termos dos componentes do eixo x e no eixo y. Quando nós estudamos, agora há pouco, a soma de vetores, nós vimos que quando eles formam um ângulo qualquer entre eles, a conta fica bem complicada, porque nós temos que usar a lei dos cossenos para a física, também chamada de lei do paralelogramo. Então, para facilitar a nossa vida, nós podemos decompor o vetor. O que é isso? Imagine um vetor qualquer, vou chamar de vetor V, que ele forma um certo ângulo θ com horizontal. Decompor o vetor nada mais é do que escrevê-lo em termos de suas componentes horizontal, que é o Vx, e a vertical, que é o Vy. Como é que a gente acha esses vetores? Nós conseguimos desenhar um triângulo retângulo,
com os vetores. Aqui é o Vx, aqui é o Vy e aqui é o V. E esse aqui é o ângulo θ. Lá da matemática, nós estudamos o seno e o cosseno num triângulo retângulo. O cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. No nosso caso, o cateto adjacente, que é o que está grudado no ângulo, é o Vx. E a hipotenusa é o próprio vetor V. Se eu passar esse V multiplicando, vai ficar Vx igual a V vezes cosseno de θ. E o seno do θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto é o que está afastado do ângulo, nesse caso é o Vy, então vai ficar seno de θ igual a Vy sobre a hipotenusa, que é o V. Passando multiplicando aqui, vai ficar Vy igual a V vezes seno de θ. Já entendi, já entendi!